Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou receber o Adilson, um convidado muito renomado aí nas redes sociais. Ele é psicólogo. O trabalho dele é direcionado às mães de crianças autistas. Vou botar aqui. Oi, Cirlei, boa noite. Então, eu tô muito feliz que o Adilson tenha aceito o meu convite. Vamos esperar ele entrar. Eu quero dizer que eu me identifiquei demais com os vídeos que ele posta logo de cara. O primeiro vídeo que eu assisti, eu falei, nossa, quem que é essa pessoa, meu Deus, que leu todo o meu pensamento, tudo que eu estava sentindo naquele momento. Foram as palavras que ele falou no primeiro vídeo que eu assisti. E eu fiquei assim impressionada de tamanha sensibilidade, mas como ele mesmo vai poder falar aqui pra vocês, ele atende muitas mães. Oi, Sheila, boa noite, amore. Seja bem-vinda. E ele atende muitas mães e ao longo aí da carreira dele, ele vai poder contar um pouquinho mais para nós. Ele vem conhecendo muitas histórias, né? E isso também, eu acredito que agregue ao trabalho dele. Ele ajuda, mas ele acaba conhecendo histórias incríveis. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindas. Eu vou deixar aqui fixado o nosso tema de hoje. Quem cuida precisa ser cuidado. Eu vou colocar não vou colocar no feminino, porque muitos pais também enfrentam aí a educação dos filhos ou do filho solo, né, gente? Não vamos generalizar para um lado feminino, porque os pais, tem muito pai que abraça realmente a causa e às vezes quem abandona é a mãe. Deixa eu ver aqui, deixa eu fixar. Pronto, quem cuida precisa ser cuidado. Eu tô aguardando o meu convidado. Quero dizer que eu tô muito feliz de vocês estarem aqui também. Afinal de contas, tudo começou só com uma live de quarentena e, por fim, assim, tá ganhando uma proporção que eu não esperava. Oi, Lu! Tudo bem, Lu? Boa noite! E por conta dessa proporção, eu tenho a agradecer demais aos meus seguidores, né? Porque sem vocês nada disso teria sentido, né? Tem muitas mães que me mandam aqui. Jéssica, boa noite. Boa noite, Lu. Tem muitas mães que me mandam mensagens no direct. Josi, boa noite. Seja bem-vinda. E através dessas mensagens, eu gosto de trazer os conteúdos aqui para vocês. Eu quero dizer que o meu perfil, ele começou numa área assim mais pedagógica, porque eu sou professora, né? Não exerço mais a minha profissão por conta do meu filho. Ele requer muito da minha atenção. Mas eu comecei a trazer também outras deficiências, porque afinal de contas, a inclusão é isso, né, gente? A inclusão não é só o meu filho, não é só o autismo que o Davi tem, e sim a deficiência de todos que me acompanham, né? E de todas as pessoas que eu convivo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de puder dar uma espiadinha lá no meu perfil, fiquem à vontade, tá? Tem várias lives legais. Deixa eu ver aqui se o Adilson chegou. Vamos ver. Aí, meu convidado chegou.
Obrigada, Dilson. Vou mandar o convite. Oi, Ju, boa noite. Eu vou mandar, gente, para não perder o Adilson hoje. Oi, Adilson. Olá, Tudo bem? como vai, Ju? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bem? Que muito Primeiramente, obrigado, viu? imagina, eu que agradeço. Eu estava aqui falando um pouquinho do seu trabalho, né, para as meninas que entraram, e o quanto mexeu comigo, o quanto me tocou o primeiro vídeo que eu assisti, você falando sobre a mãe do autista. E aquele vídeo, assim, foi de uma. Ele tocou muito fundo no meu coração, na minha alma mesmo, porque era exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. E eu falei, nossa, quem que é essa pessoa? Eu não tinha nem Instagram, foi no YouTube. Falei, quem que é essa pessoa? Então, quando eu fiz o Instagram, eu fui imediatamente já te seguir. E eu sou muito grata por você ter aceito o meu convite, né? Eu falei um pouquinho aqui do seu trabalho, mas eu quero que você se sinta à vontade para falar um pouquinho de você agora. Bom, eu sou um psicólogo privilegiado, porque eu trabalho e eu presto um atendimento psicológico para mães, para pessoas que cuidam de outras vidas, sabe? Então, assim, eu acho que foi o melhor investimento. Eu achei o meu propósito ajudando as pessoas a encontrarem o propósito delas, sabe? Então, é o que eu faço, é o que eu penso, é o que eu escrevo. Hoje, 90% das pessoas que eu atendo são mães, são mulheres, e, e é isso, assim, eu abdiquei a viver em prol disso e estou muito feliz fazendo o que eu faço. E isso foi acontecendo naturalmente? Essas mães foram chegando até você? Ou assim, você já começou a seguir mais esse caminho para estar ajudando essas mulheres? Na verdade, isso nasceu dentro de mim. Eu fui fazer um trabalho voluntário na África do Sul, né, numa organização chamada Jocum, e lá eu conheci pessoas de várias tribos, culturas, etnias, e eu vi as mães carregando as crianças com lenço amarrado nas costas. Aquilo me fascinava, né? Olha, Aquilo me deixava assim. Eu chegar para uma mãe e falar assim, olha, ele não pesa, e ela falar assim, não, porque ele é meu filho. Então, eu fiquei quase 3 anos lá, e quando eu voltei, que eu fui fazer psicologia, porque eu fiquei fascinado com a maneira do uhum. ser humano poder pensar e existir dentro de uma cultura, foi que eu fui fazer psicologia, e no processo de estágio eu comecei a atender crianças com autismo. No processo eu via o quanto as mães ficavam engajadas, comprometidas ah, com a causa do filho. Então aquilo me impactou, que eu falei, bom, mas eu não via as pessoas criticando as mães desaprovando as atitudes, os comportamentos, a fala. Foi desse atrito foi que me chamou a atenção para fazer o que eu faço hoje. Entendi. Realmente é muito incrível, porque precisa assim, de uma sensibilidade muito grande, né? Para ter o ouvido totalmente voltado a essas mães. Algumas chegam com muito sofrimento, eu tenho certeza. Algumas chegam perdidas, como eu fiquei totalmente perdida, apesar de sempre saber o diagnóstico do meu filho. Com o Davi nós descobrimos com 6 anos de idade e eu sempre levei o Davi no neuro. E sempre, ele é muito pequeno, né? Falando que era coisa da minha cabeça, que eu tava
que era excesso de mimo, porque ele era filho único. E, finalmente, quando eu encontrei uma médica que diagnosticou meu filho, eu saí de lá tão aliviada que meu choro era de alívio, não era de tristeza, sabe? Pelo contrário, foi um choro de alívio. Inclusive, ele foi diagnosticado na primeira consulta e ela mesma me falou: mãe, eu não costumo diagnosticar na primeira vez, mas eu vi que você está de coração aberto, que você não aguenta mais, né, essa ida e vinda, pular de médico em médico. Então, ela diagnosticou ele. Não vou mentir que eu fiquei sem chão. Sim, eu fiquei. E na minha época, quando eu me formei em pedagogia, não era falado sobre autismo. Era síndrome de Down e paralisia cerebral. Só. Não tinha outras deficiências. Não existiam. Elas eram ocultas. Então, por isso eu fiquei perdida. E nem por isso eu vivi o meu luto. Pelo contrário, eu vivi sim. Conta pra gente um pouquinho, Adilson, como que é receber essas mães no seu consultório. E eu sei que você tem um trabalho, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Sobre o seu Uhum. grupo. Mas como que é para você receber e como que você trabalha isso na pessoa, na mãe, no caso? É assim, é uma coisa que você falou do seu choro, das suas lágrimas, é uma coisa que parece que a mãe, algumas vê defeito com as suas próprias lágrimas, sabe? Então, quando acontece ou está acontecendo tudo na vida da mãe, ela não tem uma pausa para parar, para olhar, para escutar. Ela começa a fazer. É, E nesse processo de fazer é o que eu chamo o processo de coisificação. Nesse processo ela vai se coisificando, ela vai se entregando. E aí ela não percebe que tipo de pessoa ela está se tornando nesse processo. Que tipo de mãe ela está sendo, que tipo de mãe ela é, que tipo de mãe o filho dela precisa. Então, você vê que ela vai perdendo a sensibilidade com ela mesma, isso. entregar para tudo e para todos. Então, a mãe, ela negligencia o seu mundo interior e ela vive para o mundo externo, para o outro. E imaginem que tem uma arquibancada te assistindo. Então, ela fica à mercê, ela fica vulnerável, ela fica no palco da vida, olhando para um lado e para o outro, mas, embora ela esteja em volta da multidão, ela tem a sensação de estar completamente sozinha, É. no vazio, sabe? Então, é um processo que ela vai se desentregando, ela vai se desconstruindo. E aí é o processo que a mãe ela se perde dentro dela mesma. Ela não sabe o que ela gosta. Ela muitas das vezes ela não tem um tempo para escovar os dentes, não tem tempo suficiente para pentear o cabelo, não tem tempo suficiente para se maquiar, para escolher uma roupa. Ela não tem tempo para fazer as coisas básicas que as pessoas normal fazem. E o que é difícil é que muitas das vezes ela se pergunta quem eu sou. Perde a referência, né? A Ela perde a identidade. referência. Exato, exatamente. Então, ela não tem tempo de reavaliar, de dar uma pausa para refletir o que está acontecendo, para onde ela está indo ou para onde essas coisas estão levando elas. Sim. Sabe? Então, eu tenho uma filosofia que eu trabalho, é assim, olha, tem essa dor que você sente, sabe isso que está te ruminando? A gente vai fazer com que essa dor, eu trago uma reflexão a partir dessa dor, para que isso gere um progresso para a vida dela. Porque muitas estão com essa dor no fundo do poço. E aí eu falo que muitas tentam cavucar buscando sair no inferno. E tem outras
que pegam essa dor e faz uma arte, faz um livro, faz um tratamento, sabe? Busca outras possibilidades. Então, eu acho que muitas vezes, ou a mãe ela está lá no passado, ou muitas das vezes ela está lá no futuro. E aí o Santo Agostinho fala uma frase que é engraçada, que eu acho que muitas mães deveriam pensar sobre, que nós deveríamos estar no presente do passado, no presente do presente, no presente do futuro. Nossa, Aonde? Porque eu vejo que elas ficam preocupadas como vai ser o amanhã e não estão aqui agora, verdade. sabe? Então, o que eu trago é assim, olha, vamos lá, essa é a realidade, bem-vindo ao mundo real. Bom, vamos esticar a manga, vamos nos posicionar, vamos estar conscientes para ver o que de fato está acontecendo e o que de fato é imaginário. Sim. E vamos tentar colocar os pingos nos is, vamos tentar nos organizar dentro dessa Encontrar algo, desorganização. encontrar algo que satisfaz ou que de repente a pessoa possa fazer para melhor. Eu me encontrei nas lives, porque através das lives eu consigo trazer informação para as pessoas, não só do meu convívio, mas pessoas, né, que me acompanham e até familiares não sabiam como lidar com o meu filho, né? O que eu faço? Como que é? Achando que era um segredo. E não existe segredo, né? Tem que ser o mais natural possível e aos poucos vai aprendendo. Mas eu me encontrei nisso. Então, as lives para mim servem como terapia tanto para mim, né? E de estar fazendo bem para o outro. Eu me encontrei assim. É um momento que eu tiro, sabe, de não, agora eu estou aqui, estou focada e eu assim, fico muito, eu sinto muito prazer nisso que eu tô fazendo. E isso que você falou é verdade, ó, as meninas falaram aqui em cima. Algumas já passaram por essa tristeza, uma comentou que esse fundo do poço acaba levando ao suicídio, né? Que foi o caso de uma mãe essa semana. E muita gente precisa de ajuda, Dilson. E sabe o que eu como mãe, eu me vi assim. Tudo era para o meu filho a partir daquele momento do diagnóstico, principalmente pela idade, a gente tinha que correr contra o tempo, porque foi perdido um tempo sem tratamento, sem acompanhamento nenhum. E aí, claro, eu esqueci de mim, mas a sociedade também esqueceu de mim, né? O poder público, no caso, ele não tem nada voltado para essa família, para quem cuida da criança. Vamos abrir aí um parênteses que às vezes também tem o pai que cuida e não é a mãe, né? Ou a avó, o tio. Eu já vi também caso de irmãs que cuidam porque os pais faleceram, né, Adilson? Então, assim, eu vejo que. Por isso que eu me encantei pelo seu perfil, pelo seu profissionalismo mesmo. Porque você busca cuidar de quem cuida daquela criança, né? E isso é muito importante. Realmente, fica no esquecimento, cai no esquecimento mesmo. Chega muitas Exato, mães assim para você? exato. É assim, muitas das vezes a mãe, ela sabe que ela tem um corpo físico, mas ela acaba negligenciando o corpo espiritual e o corpo psicológico. Então, muitas mães, elas deixam de ser mãe porque elas se tornam pai. Muitas das vezes, ela é mãe e deixa de ser mulher. Então, muitas das vezes, a mãe ela tenta ocupar vários espaços ao mesmo tempo. Então, a mãe ela se torna psicóloga, ela se torna terapeuta ocupacional, ela se torna educadora física, ela se torna o transporte público, ela se torna os parentes ausentes, ela se torna o de aniversário que não chega, ela se torna o que for possível para ver um sorriso, para ver um olhar de aceitação e de apreciação do filho. Então, quando você falou de suicídio, muitas das vezes a mãe, ela já, quando ela decide abrir mão da vida dela, muitas coisas ela já abriu mão e que as pessoas não ligaram. Sabe, ela abriu mão do sonho, ela abriu mão do trabalho, ela abriu mão dos estudos, ela abriu mão do casamento, ela abriu mão de namoro, de festas, de aniversários, abriu mão do sorriso dela, abriu mão do autocuidado, como eu falei antes, de escovar os dentes de uma forma Uhum.
ela se sinta naquele momento, eu estou aqui escovando os dentes, ela não está, ou ela está sempre, ela está ali, mas a mente dela está no cuidado com o filho. É Ela verdade. não, ela está sempre olhando para vários lugares ao mesmo tempo. Ela está sempre em vários lugares ao mesmo tempo. A mãe, ela está aqui assistindo na live, mas o sinal de alerta está ligado o tempo todo. É verdade. Então, quando ela decide abrir mão da vida dela, se você olhar para trás, se você historificar a vida dela, a vida foi a última coisa. Possibilidades, ela abriu mão de muitas coisas que as pessoas não enxergam. Agora, quando chega na vida, aí vai todo mundo para cima, sabe? Enquanto ela foi se diluindo nesse processo, ela foi se atrofiando, ela foi se vivendo no mundo da invisibilidade, colocada à margem da sociedade. Aí fala, poxa, ela morreu, mas espera aí, ela já vivia um processo de morrência, sabe? Muitas já desistiram, só não tem consciência disso ainda. É Sabe, isso. muitas desistiram e não sabem que desistiram ainda. Muitas não desistiram da sua própria vida por causa do filho que tem. Você Tem uma entende? Mas mãezinha aqui, Adilson, que ela é mãe de 4 autistas. Um, inclusive, é gêmeos, né? 2 são gêmeos. E ela tá falando que ela nem banha mais, ela nem toma mais banho tranquilo. Porque um é severo e tem comorbidades. Então, é muito complicado. Imagina com 4, né? 4 crianças autistas, não deve ser realmente muito fácil, pelo contrário, né? não, não é fácil, mas a questão, assim, você sabe que ah, o problema, quando a gente olha para o autismo, parece que isso é o fim, sabe? Mas esse eu acho que não é o problema real da mãe. O problema real que eu percebo é o abandono, é que ela não tem amigos, é que ela não tem afeto, ela não é correspondida, ela não namora. Se você for falar de vida sexual com a mãe, ela pergunta se isso se come. Ela pergunta o que é isso, sabe? Porque elas não sabem o que é isso, sabe? Elas vivem num mundo paralelo. Por isso que quando as pessoas olham para uma mãe, acha ela estranha, causa um estranhamento, porque parece que ela não é desse mundo, porque ela não convive o que as pessoas normal convivem. Ela não sabe o que é, sabe, ter um tempo para ela mesma. Sabe, as coisas básicas que as pessoas estão acostumadas a fazer, a mãe ela nem se lembra como se faz. E aí as pessoas olham isso como vitimismo, ela está se colocando de coitada, ela está fazendo isso. Então, a mãe, eu falo que ela vive nesse processo de morrência, eu falo que é uma morte de crucificação, Sim. onde ela recebe cuspida na cara de palavras, onde ela recebe apontamentos, aonde ela é julgada, é condenada até chegar à morte. É muito triste, né? Esse julgamento, esse apontamento, porque a sociedade já impõe que a mulher ela tem que dar conta de tudo, né? E não, ela não precisa dar conta de tudo. É um símbolo assim que não existe, porque nenhuma mulher consegue. Nem a minha avó conseguia com tantos filhos que ela teve, né? Mas hoje a sociedade ela é muito cruel de estar ali julgando. Tem um vídeo que você fala sobre o olhar, né, do outro, é o olhar da própria mãe, né? É o olhar da sogra, é o olhar da vizinha, é o olhar da. E assim vai. Então, cada um cria de um jeito, cada um faz de uma forma. E esse julgamento tem que acabar, né, Adilson? É, eu não sei se vai acabar, assim, mas eu acho que o que a gente pode fazer por agora é assim, porque muitas das vezes a mãe ela recebe tudo isso. E aí ela fala, olha, o que vocês estão fazendo comigo? Quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para o mundo externo, muitas das vezes a mãe fala assim, olha, o que vocês estão fazendo comigo é pouco do que eu posso fazer comigo mesmo. Então, muitas das vezes, a mãe, ela fala assim, olha, Lu, você acha que você
é mal comigo, eu consigo ser 2, 3 vezes pior comigo mesmo. Então, Ju, eu percebo que muitas das vezes a mãe, ela começa a se autoflagelar, se autoagredir, se autocondenar. Ela entra num processo de culpabilidade, sabe? E elas acreditam numa mentira que foi imposta para ela, sabe? Então, muitas das vezes, a mãe é culpada pelo marido que foi embora, ela foi culpada por estar presente, ela foi culpada por estar ausente, ela foi culpada pelo menino comer, por ele deixar de comer, ela foi culpada pelo progresso, pelo regresso. Então, muitas das vezes, ela tem que trocar essa culpabilidade pela responsabilidade. Já que Entendi. eu sou tudo, então, peraí, eu não preciso de condenação de ninguém. Eu preciso corresponder ao amor próprio, ao autocuidado, ao autorrespeito. Então, às vezes, ela deixa isso sair pelos poros. Uhum. Sim, é isso mesmo. A Esther já veio aqui pedir as coisas. É É isso isso. mesmo. A gente precisa. Eu falei que em um dos primeiros posts que eu fiz dos stories, eu falei assim: ele é muito bom, mas ele também dá uma sacudida. Tem que Porque sacudir. é a realidade, é a realidade. Bravo, Chico Rita? Ah, Acha? é isso mesmo. É que a gente fica naquela zona de conforto, né? Aquela preocupação, nossa, mas o que vão falar de mim? Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu acho que muitas mães passam por isso, né? Aquele medo de ser caluniada e é muito. Mas eu acredito. Eu tenho me reinventado. Mas não são todas, né, que tem essa dinâmica e que vai para cima e, né, eu estou tentando colocar uma ecoterapia na cidade onde eu moro, então eu estou movendo assim céu e terra para tentar com que isso, né, venha acontecer. Mas eu também não posso ficar de braço cruzado. Eu estou indo bater na porta de um, de outro, e uma hora vai acontecer. Então, eu acredito que buscando algo que te faça feliz, né? E traga benefício não só para o seu filho, mas como para todos, né? Acho que é um bom caminho também. Exato. Eu acho assim, a realidade, assim, colocando em prática agora, a sua realidade, a gente está aqui, aí vem a sua filha agora, sabe? E aí começa a chamar a sua atenção. E tudo bem, Sim, sabe? Essa é a tua realidade. Agora, depois, você não pode, sabe, ficar se culpando, se condenando, se autoflagelando. Não, tudo bem, sabe? Então, muitas das vezes, essa culpa, ela entra e ela bloqueia o crescimento da mãe. Muitas das vezes, essa culpa, ela entra e ela murcha a autoestima da mãe. sim, Ela não entende que essa é uma verdade incerta. exatamente. Então, Exatamente. esse é o processo que eu trabalho, é de desconstruir algumas verdades que têm aparência de verdade, mas nunca foram. Elas são, na verdade, bombas que estão prontas a explodir a qualquer momento. Sim, Sabe? Então, eu acho que nesse processo é o que você falou. Olha, eu vou ter que me reavaliar, né? Eu vou ter que me autoconstruir dentro das minhas possibilidades, dentro da realidade. Agora, o que eu vejo muitas das vezes é você ficar fixada nesse cuidado do seu filho, no cuidado da casa, no cuidado do marido, no cuidado do cachorro, no cuidado da casa, e aí você não está correspondendo o autocuidado de fazer a higiene bucal, por exemplo, de você ir ao banheiro, de você se alimentar, aham, sabe? Então, é você entender que tem um limite, que você não pode fazer tudo para todos. Sabe, às vezes a gente tem que limitar a nossa própria insignificância, sabe? Então, eu vejo as pessoas, muitas das vezes, passando por cima delas mesmas, se atropelando,
sabe? Para Sim, salvar uma vida do outro, como se fosse Jesus. Eu preciso morrer crucificado para salvar a vida, sabe? E tem que lembrar que não são deusas, sabe? Que não são heroínas, que fica aquela fantasia, não, que você é super-herói, que você aguenta e que fica aplaudindo e muitas das vezes a mãe ela está sangrando. sim, Você sim, entende? Então, eu acho que não, eu trabalho assim de uma maneira filosófica, mas eu também trago para a realidade. Como eu te falei, tem uma dor, vamos trabalhar na reflexão para que o progresso ele venha e aconteça. sim. É, a Lu tá falando bastante coisa aqui. Ela tá usando como um desabafo mesmo, porque a Lu fica praticamente com as crianças sozinha o dia todo. Ela não tem, eu vi uma live dela dizendo que a própria mãe, né, não quis a Lu. E partindo de uma mãe é muito difícil isso, né? E a Lu descobriu o autismo recentemente através do médico do filho. E então ela é uma autista adulta, né, com 4 filhos. E ela fala das dificuldades dela, desse cansaço mental, esse cansaço físico. E Lu tem que tratar então essas dores, Lu. Ela mora afastada, mora num sítio, a Dilson, e não tem terapias lá. Então ela e as crianças estão sem terapias. Assim, a Lu, ela é uma pessoa bem especial. Eu comecei a acompanhá-la recentemente. E claro que a gente se sensibiliza, né? Porque é uma vida. Mas vamos firme, Lu. Não desistir jamais. Eu já falei que ela é uma mãe incrível, porque ela faz de tudo para essas crianças. E ela também precisa se cuidar, né, Adilson? Eu acho assim, o pré-requisito para você amar alguém é você se amar primeiro. O pré-requisito para você cuidar de alguém, você tem que ter a habilidade de cuidar de si próprio, sabe? Então, o que acontece é que eu vejo que muitas das vezes a mãe, se ela vai comer algo, se ela não compartilhar aquilo com o filho, ela fica com medo. Se ela compra uma roupa, se ela compra uma roupa para ela se sente culpada por não ter comprado uma roupa para o filho. Sim, Sabe? Então, tem coisas, como eu falei, que a gente tem que parar, né? A gente tem que olhar e a gente tem que ver como nós estamos conduzindo a nossa vida, porque às vezes não tem caminho, não tem possibilidades, mas a partir do momento que você der o primeiro passo, o caminho se abre. é verdade. Então, eu penso assim, eu não estou enxergando possibilidades, eu não estou vendo um caminho, eu não estou vendo uma porta. Então, hoje o que eu faço? Eu trabalho com mães, com um grupo, que a gente vai olhar essa porta junto, porque talvez ela não está vendo com os olhos dela, Verdade, Adilson. sabe? Talvez essa possibilidade ela não pensou, porque ela tem muitos outros pensamentos. Então, a gente empresta pensamento, a gente compartilha a consciência, a gente troca. E eu vejo isso na prática, o quanto isso está mudando a vida de muitas mães, Com certeza. sabe? Mas ela não pode ficar esperando por Jesus vir até a terra e fazer algo que ela pode fazer por ela mesma. Eu Uhum. acho que o mundo não vai fazer a nossa parte, a gente tem que fazer. É verdade. É Sabe, eu verdade. sei que não é fácil, não é simples, mas é possível. Desde que você tem que dar o primeiro passo. E às vezes isso vai frustrar o outro. Às vezes você não vai ter aprovação, porque a mãe muitas das vezes ela precisa muito da aprovação do outro, porque Ah, ela eu se já passei desaprovou. dessa fase. Já passei. Então Graças é a Deus. isso. Que bom. Eu acho que bom, porque essa a gente tem que buscar construir a nossa identidade e não Verdade. se tornar uma pessoa inautêntica. É verdade. Sabe? É verdade. Você sabe que no começo, né, quando eu fiz o Instagram, eu estava postando muita coisa pedagógica, porque eu estou tentando alfabetizar o meu filho. E uma amiga me mandou uma mensagem. Nossa, Ju, eu queria ter essa disposição, você é perfeita, não sei o que. Eu, hum.
Não, não é bem assim. Vou começar a postar a maternidade nua e crua, não só a parte bonitinha. Porque eu não sou Mulher Maravilha. Então, assim, o que estava aparecendo ali, claro que eu postava as coisas mais lindas que as crianças faziam, mas agora eu comecei a postar as birras, as malcriações, as crises do Davi, porque é assim, a maternidade é assim, ainda mais, né? Tendo o Davi que requer toda a minha atenção. Então, tem vezes que eu não consigo simplesmente fazer nada na casa. Mas tudo bem. Eu acho que a mãe ela tem que fazer um pouco de nada. Aí, gostei. Você entende? Parece que ela tem um namoro com a pia, com a louça suja, sabe? Com casa limpa. É um amor com essa pia, né? Gente, separa. Verdade. Separa. Sabe? Porque basta estar limpa para sujar de novo. Isso é uma roda sem fim. Entende? Então, eu acho por isso que é necessário perceber se eu estou consciente fazendo o que eu faço, aonde eu estou, como está meu pensamento. Às vezes ela tem que parar e olhar para ela mesma e ver se ela está satisfeita com a pessoa que ela está se tornando fazendo o que faz. Sim, é verdade. Sabe? Então, às vezes ela fica esperando a aprovação do outro para fazer uma coisa que ela sabe que precisa ser feita. Muitas das vezes, a mãe ela fala que ela tem dúvidas. E, na verdade, não é dúvida, mas medo. Ela tem medo do novo, sabe? Se você perguntar qual foi a última vez que a mãe fez uma coisa pela primeira vez, ela não sabe. Se você perguntar muitas vezes para ela o que você gosta, ela também não sabe. Sabe? Você tem prazer em quê? Sabe? Então, assim, é o que eu falo. Muitas das vezes ela se torna o seu pior carrasco, o seu pior inimigo. Sabe? Ela vai para a cama com autismo, toma café com autismo, almoça com autismo, vai dormir com autismo. E muitas das vezes ela não está falando do filho dela, mas está falando dos comportamentos, das características, sabe? Então, muitas das vezes, só falar no autismo, a mãe já começa a chorar. Tamanho complexo que essa palavra tem. Essa palavra, ela tem vida própria dentro de muitas mães. Sabe? Por que a aceitação é tão difícil, Adilson, para algumas pessoas? Por causa da idealização também. Você idealiza, né, que ele vai ser assim, que ele vai ser assado, que ele vai trabalhar nisso, que ele vai fazer isso. Entendi. E aí, quando essa realidade vem, ela recebe com muita dor. Sabe? E aí ela, muitas das vezes, prefere ficar com a criança idealizada do que a criança real. Entendi. Você entende? Então, é muito difícil esse processo, porque você tem que trabalhar na realidade, e às vezes a realidade é cruel. Sim. Sabe? Às vezes a mãe precisa de apoio, ela precisa de um ouvido, sabe? Que possa somente escutar. Não precisa falar absolutamente nada, mas que ela tenha um lugar que ela possa ser ela, que ela possa falar da sua raiva, falar da sua frustração. Olha aí. A cara de pimentinha. Olha isso, é maravilhoso. Eu acho que isso é vida. Quando você olha, assim, ela vem sabe, um beijo, dá um oi, mostra a língua. Isso é maravilhoso. Isso é vida. A gente não pode parar no autismo. A gente está falando de uma vida. É A gente verdade. está falando de espontaneidade, de naturalidade, de subjetividade. Sabe, esse olhar, isso que vai mudar o mundo. Não é o conhecimento que nós temos. É as pessoas olharem nos olhos da criança e esse comportamento. Então, é isso mesmo. Sabe? É exatamente isso. E é isso que eu procuro ver quando eles querem minha atenção. Eu deixo tudo. Esses dias eu deixei tudo e fui deitar no sofá, no meio.
É um tal de querer juntar o sofá aqui, juntei o sofá e fiquei no meio, que é uma briga. Briga pela almofada, briga pelo lugar, briga pela mãe, briga por tudo. Mas eu passei sim pelo momento do luto, gente. Não pensa que é tudo mil maravilhas, não. A gente brinca, mas é muito doloroso, né? O começo de tudo. Então eu acredito que tudo tem o tempo certo, né? Há tempo para todas as coisas. Minha mãe diz isso. E é verdade. E é verdade, porque eu passei esse momento de tristeza, né? Não cheguei a ter depressão, mas fiquei muito triste, principalmente porque quando eu descobri o autismo do Davi, a Esther tinha meses. Então eu estava passando por aquele pós-parto ainda, né? Aquela maternidade ainda no início. E apesar de ser mãe pela segunda vez, é o mesmo sentimento, são as mesmas coisas, né, que a gente passa. E não é fácil, mas se a gente levar a vida tão a ferro e fogo, a gente não consegue viver em paz, Adilson. Exato. É assim, o Jung, o teórico que eu estudo, é assim, ele fala muito da sombra, ele faz analogia com a nossa própria sombra. Você está enxergando aqui minha sombra, né? Aham, tô. Então, e ele fala que essa sombra é o lado nosso que nós não gostamos. Esse é o lado nosso que nós nem gostaríamos de ter, porque ele não é bem visto pela sociedade. Só que ele fala que quanto mais você negligencia a sua sombra, mais você alimenta ela. E pode chegar ao ponto de você se tornar sombra da sua própria sombra. Sabe? Essa sombra vem e te possui, sabe? E te leva para um lugar que você não sabe por que você fez o que você fez. E ele fala que nós temos que levar a nossa própria luz para a nossa própria sombra. Só que muitas das vezes a mãe ela não pode falar desse lado sombrio, desse lado vil, desse lado pecaminoso para ninguém, porque elas são santas. Elas são mulheres maravilhas, que são autossuficientes, que são poderosas, que são... E o que elas fazem? Elas vão escondendo esse lado. Elas vão escondendo por debaixo da própria pele. Entendi. Como se na pele delas não corresse sangue, se não fosse de carne e osso. E aí elas vestem uma armadura de ferro e aí acham que elas são aquilo. E aí, às vezes, elas querem tirar essa roupa de ferro e não conseguem. Muitas das vezes, ela coloca uma máscara de felicidade para esconder a infelicidade que está por trás. Sim. E quando elas querem tirar isso, elas não conseguem, porque elas se perderam em tudo isso. Então, Verdade. eu penso que, assim, mais uma vez, eu estou muito nessa fase assim, olha, mãe, às vezes você tem que dar uma pausa. Pausa. Uhum. Não espere que ninguém faça isso por você. Se dê esse luxo. Sim. Sabe? E a partir disso, olhe para você, se escute e comece a se apreciar. Porque muitas das vezes ela espera que o outro aprove ela, e essa aprovação pode não vir. Ela espera o amor do outro e pode não acontecer. E aí ela começa a não corresponder ao amor próprio. Então, eu acho que... E aí ela se perde. E aí é um momento, eu acho, que quando se estiver nesse nível, é você buscar ajuda. Sim. Sabe? É você, bom, eu preciso me enxergar então com os outros olhos, porque os meus estão contaminados. É verdade. E que não é uma coisa da noite para o dia. Não. É um processo, sabe? Não é aquela coisa que coach vem, olha, eu vou mudar a sua vida, ele assiste uma live e aí ele sai todo cheio, no outro dia tá murcho de novo. Porque a realidade, ela não brinca, ela dá um tapa na sua cara e te acorda. É verdade. Não existe varinha mágica, nem poção mágica, né, Adilson? Infelizmente, não existe. Senão eu estava compartilhando, ou o mundo estava compartilhando aí na internet. Com certeza. Não é isso, é um processo. Muitas das vezes a mãe, ela está dando a sua vida para o progresso do filho e isso pode não chegar da forma que ela deseja. Então ela tem que separar o desejo dela e a realidade do filho. Número 1. Verdade. Seu desejo, ele pode não ser a realidade do seu filho. Então, a expectativa dela está além dele. Com certeza.
enxergar essa realidade, às vezes, é levar uma facada no peito. Por isso que você tem que ter um olhar clínico. Sabe? E é por isso que nós existimos, né? Os psicólogos. É para largar a consciência da mãe, para que ela possa pensar com outras possibilidades, sabe? Para que ela possa ir no interior do interior dela. Porque às vezes ela se torna uma prisão que aonde ela está, ela se faz prisioneira de si. E aí a gente precisa fazer o resgate, porque essa mulher não existe, ela é mãe, ela colou nessa persona de mãe que a mulher está presa dentro dela, que os sonhos foram rasgados, que o compromisso com a vida é do outro. Então, ela não está tendo consciência daquilo que ela está fazendo, porque ela está a mercê, ela está descendo ladeira abaixo. E você falou uma coisa interessante. Assim como existe um processo para isso ser revertido, também foi um processo para chegar até esse ponto, né? Da mãe chegar até esse ponto. Exatamente. Entendi. E ela, muitas das vezes, ela não sabe como ela chegou ao ponto que está. Sim. Quando ela vê, ela se vê perdida no deserto. Ela se perde dentro de si mesma. Porque ela não vê mais o sentido da vida. Ela perde a sua existência dentro dessas tarefas inacabadas, dentro desses deveres, desses compromissos, dessas reuniões, dessas idas e vindas. Quem sou eu fazendo tudo isso? E fazendo tudo, ela se torna nada. É. Você entende? Ela vai perdendo a sua autoestima, a sua alta apreciação, acaba não correspondendo ao autocuidado, ela começa a não apreciar e admirar a sua própria imagem. E aí, o que acontece, é o que eu fiz o último texto, último texto que eu fiz, eu falei que a mãe, ela se multiplica como Jesus multiplicou pães e peixes no deserto. Sabe? Só que, às vezes, eu falo que quando a mãe vem, a gente trabalha com... Imagina um copo que cai no chão e ele se despedaça em 1000 pedaços. E aí ela vai e tem que se pegar a vassoura e juntar todos esses cacos, sabe? Tudo aquilo que conseguir. E aí a gente faz com que essa mulher se torne um vaso novo, que ela se transforme a partir disso que ela conseguiu refazer, reconstruir. Sabe? E aí é maravilhoso, porque ela começa a se enxergar de uma forma que ela nunca se viu antes. Ela começa a perceber coisa que ela nunca percebeu antes. Porque ela mudou a lente de contato, ela mudou o seu vocabulário, ela mudou a sua maneira de agir, de pensar, de viver e de existir. Você entende? Ela começa a se namorar. Ela começa a olhar com carinho, ela começa a se pegar no colo, ela começa a olhar para essa criança interna que foi negligenciada, porque ela estava às vezes, olhando para a criança do lado de fora e esqueceu que ela também é uma criança e precisa de colo, e precisa ser vista, e precisa ser acolhida, e precisa ser olhada, e precisa ser tratada. E ninguém vai fazer isso por essa criança interna. Não mesmo. Tem um vídeo seu também que eu adorei, falando sobre se nós, né, mães, não tomarmos cuidado e não nos cuidarmos, isso reflete no filho também, né, Adilson? Reflete na criança. Sim, porque muitas das vezes o amor da mãe está intoxicado. Sabe, muitas das vezes aquilo aparenta amor, mas ela está fazendo o que faz para diminuir a culpa. Ah, entendi. Sabe, ela está fazendo por ele porque ela não tem uma outra opção. Não é porque ela ama, é porque não tem outra opção. Sabe, ela está fazendo aquilo porque aquilo dá um sentido para ela, porque todos os sentidos se esvaíram, se acabaram. Ela não vê, o que eu vou fazer a não ser o que eu faço hoje? Sabe? Então, ela está entregue ali.
E aí tudo que ela faz acaba sendo uma rotina, né? Vira uma repetição de afazeres, de cumprir tarefas, cumprir obrigação, e por fim tá tóxico tanto para a criança e principalmente para si mesmo, né? Para si próprio. Exato. É como se houvesse um corpo ali, mas a alma e a cabeça não estão ali. Entendi. Está um corpo apenas. Você entende? Então, muitas das vezes, o que acontece é que você tem que fazer o resgate da alma. Por isso, dá pausa. Eu preciso parar. E eu preciso ir lá buscar a minha alma, que ficou em algum lugar perdido. Só que, como elas acabam vivendo uma vida sem alma, sem cabeça, elas não percebem. É, Elas não têm a percepção e a consciência do que estão fazendo, como estão fazendo, para quem estão fazendo, para que está fazendo, qual o sentido, qual o objetivo. Elas acordam para verdade. ele. É isso, sabe? Então, assim, é complexo. Eu não estou falando que é simples isso. É muito difícil, mas a mãe ela tem que fazer a parte dela. Não espere que o mundo faça, não espere que o outro faça. É. Tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos. É verdade. A Mari falou aqui, nossa, todo mundo ficou em silêncio porque elas adoraram te ouvir, ó. Mas a Mari falou, a vida da mãe é também a vida do filho e vice-versa. É um elo, né? É um elo. Exato. Eu acho, Ju, assim, que é por isso que eu atendo algumas mães que eu falo assim, poxa, é muito difícil. Eu vejo que muitas precisam, de fato, parar imediatamente o que está fazendo e olhar para ela, Sim, sabe? E que talvez ela não está vendo a possibilidade agora, mas ela existe, sabe? Talvez isso não está perto dela, mas está em algum lugar. E às vezes a gente não consegue achar sozinho. E a mãe ela está acostumada a fazer as coisas sozinha, verdade. isolada, atrás das paredes da casa dela, sabe? Só que às vezes é necessário que ela saia desse lugar, que ela tome coragem, tome atitude, sabe? Às vezes a gente tem que deixar o medo do lado para a gente fazer o que precisa ser feito. E eu acho que muitas, nesse momento, está precisando olhar para si mesma, está precisando olhar para o seu interior, porque Sim. elas foram condicionadas a estar olhando para fora, sabe? Então, por isso que eu criei esse grupo, aonde eu trabalho e dou a possibilidade dessas mães enxergar com outra lente de contato, Sim. sabe? Ela perceber aquilo que elas não perceberam, de ver coisas que elas não estão tendo capacidade de enxergar com os próprios olhos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre o seu livro e o seu grupo do WhatsApp. Tá. Bom, o meu livro, não tem como falar do autista sem falar da mãe que ele tem, é justamente o resgate dessa mulher que está aprisionada dentro da mãe, sabe? Então, é um livro que ele alcancei mãe de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e elas estão amando o feedback que eu tenho recebido, eu tenho compartilhado algumas nas redes sociais. Está sendo um antídoto que muitas mães têm tomado. E tá lá na sua E bio, né? Tá na sua bio no Instagram. Exato. E esse grupo que eu trabalho é no Zoom, né? São mães, tem mães também da Inglaterra, tem mãe dos Estados Unidos, tem mãe do Brasil inteiro. E aí eu trabalho eu acompanho essas mães, na verdade, por um mês. Então eu tenho um encontro com elas semanais e durante esse mês eu tenho um encontro de 50 minutos com cada uma individualmente, aonde nós vamos Legal. tentar colocar os pingos nos is, onde nós vamos tentar se organizar dentro da desorganização que ela se encontra. E aí muitas dão continuidade ao processo terapêutico,
criam um vínculo ali de saúde mental que não se encontra em outro grupo. E não é porque eu participo desse grupo, mas é as próprias mães que estão lá. Tem mães que começou desde o primeiro e eu já estou no quarto, e tem mãe que acompanha desde o primeiro. Eu vi. Então, assim, eu acho que tem possibilidades, sabe? Mas é preciso um movimento. Eu acho que Olha lá, o melhor grupo de todos. Eu sou de Lençóis Paulista. Tem uma mãe que falou aqui também que você descreveu ela todinha, o que ela viveu por anos. Ai, gente, livro lindo, ó, muitos elogios aqui. às vezes, assim, eu acho que eu fiz uma live como essa, por exemplo, eu acabei assim falando coisas que foram muito pesadas, sabe? Que eu não estou acostumado a falar em lives assim. Eu vi. Sabe? Eu vi essa live. Mas eu acredito que também, às vezes, a gente tem que dar um chacoalhão. Sim. Sabe? Eu acho que as mães, elas entendem o meu posicionamento quando eu falo, porque se você olhar o meu background, você vai... Se você é só olhar, se uma mãe tiver mal, se ela entrar na minha página agora para ler o que eu escrevo, tem sido um antídoto para mães do Brasil inteiro. Com Tem certeza. mães que lê um texto meu e fala assim: Adilson, olha, fazia 2 meses que eu não me maquiava. Depois que eu li o texto, eu comecei a me maquiar. Eu li o Depois eu vou ao texto banheiro. e comecei a me cuidar. Sim. Sabe? Então, eu acho que se eu falei alguma coisa pesada que desconcertou a mãe, eu também me disponibilizo, sabe? Pode me chamar no privado, porque eu não quero também soltar uma bomba aqui e sair e é isso. Não, eu vivo disso, na verdade. Eu não faço outra coisa a não ser cuidar de pessoas, sabe? Então, eu estou disponível. Você foi prova viva, você me chamou, eu falei, Sim. vamos lá. É lógico que não é todas que eu consigo corresponder, eu tenho uma agenda também para isso, Sim. mas tá dentro da possibilidade para todos. Acho Com que é isso. certeza, Adilson. Bom, eu sou extremamente grata. Com certeza as meninas vão pedir mais. Então, eu sei que sua agenda é super corrida, inclusive, graças a Deus, a minha também. Eu tenho algumas lives marcadas aí para outubro já, a agenda de outubro já está fechada, mas quem sabe depois a gente consegue marcar outra live, que eu tenho certeza que foi um sucesso, viu? E você é uma pessoa maravilhosa. A conexão já foi feita. Sim, Eu acho que é isso, né? O importante é assim, a gente criar vínculo. Agora nós estamos conectados. Agora a gente precisa fazer que outras mães se conectem. Muitas mães estão desconectadas. sim, E é verdade. eu quero As suas, agradecer. as suas seguidoras já estão algumas me seguindo e vou retribuir porque eu quero acompanhá-las também. E é isso, uma ajudando a outra, né? Nesses dias aí. É isso. Obrigado pelo convite. A Me Ana senti está perguntando onde privilegiado. é. A Ana está perguntando onde é que compra o livro. Na página inicial dele, na biografia, tem o link certinho, Ana. Aí. Desculpa, Adilson, pode falar. Acho que tem na bio e se alguém quiser informação do grupo, eu tenho um site que é grupo.adilsopsicólogo.com.br. Bom. Então, e essas informações estão nas redes sociais também. Mas eu quero agradecer você, sabe? Eu me sinto muito privilegiado quando eu compartilho uma live com a mãe, sabe? E que esse seja o primeiro de muitos compartilhamentos e que a gente possa compartilhar um café, falar um face Com to face, certeza. sabe? E é isso. Obrigado mais uma vez pelo Eu que convite. agradeço. Obrigada, meninas, por terem acompanhado. Eu vou deixar a live gravada no IGTV, tá bom? Para que as que não puderam assistir agora assistam depois. Obrigada, Perfeito. Dilson. Uma boa noite para Obrigado. vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.